Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Mais uma vez, mão no coração. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Estende a tua mão. Nós vamos entregar e consagrar esse momento aos cuidados dela, ao patrocínio dela, a Mãe Santíssima, Nossa Senhora da Eucaristia, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Assunção, pedindo que sob o teu patrocínio o Espírito Santo venha, seja derramado no coração desse homem, desse profeta. Pedimos, Espírito Santo, age poderosamente. Agora é tempo, é o Kairos, é o tempo da graça. Vem, Santo Espírito, vem, Espírito Santo. Batiza agora o Tanus, derrama a tua graça, os dons, as virtudes, as bênçãos para esse momento. Reze, coloca teus anjos, Nossa Senhora acampa, São Miguel Arcanjo, a intercessão dos nossos santos baluartes, e pedimos à Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podemos assentar. Bom dia. Alegria estar com vocês. Alegria muito grande. Estou também muito feliz que ganhei mais um neto essa semana. Estava lá na casa do meu filho. A Neuzinha está lá. É o neto de número 9. É o Roberto Tanus Neto. Meu filho Gabriel, que também é um grande pregador, missionário, ele quis dar o nome do avô. Já estou como ministro de oração por co-libertação já há 45 anos, casado com a Neuzinha há 42 para 43 anos. E esse encontro que eu rezei e essa pregação, o amigo dá vida pelos amigos. Eu peço a você que abra uma passagem. Aquele que ama dá vida pelos amigos. Nós vamos abrir o Evangelho de São João no capítulo 15. Evangelho de São João no capítulo 15. Versículo 12 em diante. Evangelho de São João, capítulo número 15, versículo 12 em diante. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois os dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Se não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça,
Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, amigo de verdade é aquele que ama, dá vida pelos seus amigos. Eu me lembro que nós fomos dar um encontro na cidade do interior do estado de Goiás. Em 1980, eu comecei a viajar com o meu coordenador, em 79. Eu moro em Goiás, moro em Goiânia. Então a gente viajava pelo estado todo, quando ainda Tocantins ainda era estado de Goiás. Nós fomos fundando os primeiros grupos de oração no final da década de 70, início da década de 80. E essa cidade, São Luís dos Montes Belos, era uma cidade que estava toda entregue ao espiritismo. Eles buscavam contato com os mortos, buscavam essas coisas, que a igreja, no catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2116 e 2117, a igreja não permite que o cristão vá a esses lugares. É proibido ao católico. Isso é uma norma da igreja. E o nosso coordenador tinha uma autoridade muito grande. E ele rezou muito para que aquela cidade pudesse começar o primeiro grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Só que havia uma senhora, uma intercessora, por isso que é tão importante a oração. A intercessão é maravilhosa. Ela rezava para que aquela cidade saísse das garras daquelas falsas doutrinas. Ela intercedia. E ela queria muito que acontecesse o primeiro encontro naquela cidade, para que aquela cidade pudesse ficar liberta pelo poder do nome de Jesus. Na véspera do encontro, aconteceu uma tragédia com essa intercessora. Ela morava na periferia, no barraco de madeira, 2 filhos pequenos que estavam com febre. Ela deixou os 2 na casa no entardecer, anoitecendo, e a casa também era iluminada à luz de lamparinas. Deixou as 2 crianças e foi até a cidade comprar o remédio, porque as crianças estavam com febre. Quando retornou, o barraco estava pegando fogo. Criança brinca. E ela tinha protegido tudo, mas não teve jeito. Os vizinhos tentando apagar, mas as labaredas cercavam a casa, era impossível entrar. O amor faz a pessoa ter força descomunal. Ninguém conseguiu segurar aquela mulher. Ela atravessou as labaredas de fogo. Lá dentro enrolou as 2 crianças num cobertor molhado, numa torneira de água, e atravessou de volta aquelas chamas. As crianças não tiveram sequer um fio de cabelo queimado, mas a mulher não resistiu às queimaduras e veio a falecer. Prova de amor maior não há do que aquele que dá vida por seus amigos. Lá maior. Se quiser acompanhar no teclado aí. Prova de amor não há que doar a vida pelo irmão. Mais uma vez. Prova de amor maior não há que doar a vida. Quem ama, doa a vida. Quem ama, doa a vida. Aí, obrigado. Quem ama, dá a vida pelo outro. Eu gostaria que você tomasse uma passagem também do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, que mostra que quem ama não ama apenas com palavras, ama com atitude, doa a vida. Aqui é um paralítico que vai ser carregado por 5 homens.
vamos entender como eram as residências na Terra Santa há 2000 anos. Eram casas feitas mais de pedra, com argamassa. Não, pode deixar, obrigado. Obrigado. Casas com argamassa, e o telhado era muito resistente, porque no telhado usava-se para fazer a secagem do trigo, e ali para evitar que os animais comessem. Então tinha uma escada de pedra, e o telhado era feito de madeira, forragem de palha, pedaços de pedra de novo, e era coberto de barro, de modo que podia-se andar em cima do telhado. Então Jesus estava na casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum. Ele estava lá então ensinando o povo, e como Jesus, onde ele passa, acontece os milagres, muita gente estava naquela casa, como nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Vou parar aqui um momentinho. Imagina 4 amigos de verdade. Ele não podia estar nos pés de Jesus. Aqueles 4 sabiam que se eles levassem um amigo até Jesus, o amigo seria curado. Primeiro tinham que carregar uma grande distância. Eles não eram daquela cidade. Então eles carregaram, e chegou naquela casa, estava repleta de pessoas, e ninguém queria dar lugar para mais uma pessoa, porque todos precisavam de uma cura, todos queriam ouvir o Senhor. A maioria de nós, nesse momento, retrocederia. Olha, vamos deixar para outra hora, a gente vai encontrar Jesus outra hora. Mas aqueles amigos de verdade sabiam que era importante demais que o amigo estivesse diante de Jesus, que não podia esperar. Tem certas coisas que não pode esperar. Tem certas coisas que nós não podemos deixar para outra hora. Não pode. Escuta, não deixa nada tirar sua atenção, não. Põe seu telefone no silencioso. Nada é mais importante que você ouvir agora. Não deixa nada tirar sua atenção. E eles sabiam que aquele era o momento da graça. Tem um testemunho que eu coloquei na página desse livro que eu escrevi, e que tem sido instrumento de cura para muita gente, o poder milagroso da oração, na página 107. Nós estávamos adorando Jesus Eucarístico no auditório da cidade de Divinópolis, isso tem 20 anos. Uma senhora trouxe pelo corredor central uma criança de 5 anos de idade em seus braços. Era de dar pena o estado de saúde da criança. O Santíssimo estava exposto. Estava com câncer metástase. Seus bracinhos e perninhas eram muito magros, pele e ossos, mas a barriga, muito inchado, parecia uma melancia. Um amigo que eu tenho, um grande amigo aqui, disse assim: Roberto, a mulher trouxe a criança do hospital, é metástase. Não tinha cabelos, mas notei que seus olhinhos brilharam quando sua mãe se ajoelhou diante do Santíssimo e exclamou: Jesus é meu filho único. Ele só tinha uma irmã, é o único menino dela.
Um grande silêncio se fez naquele auditório. Silêncio entrecortado entre lágrimas, mas foi interrompido pela voz fininha daquela criança que levantou o dedo em direção ao ostensório e disse assim: Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me curar. Eu fiquei maravilhado, eu estava ali ajoelhado junto do altar onde o Santíssimo Sacramento estava exposto, e eu fiquei maravilhado porque aquela criança estava repetindo exatamente a oração do leproso, de Mateus 8, versículo 2. Ele se prostra diante de Jesus e diz assim: Senhor, se queres, podes curar-me. Só que a criança usou o jeitinho dela: Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me curar. Nós que somos pregadores, nós temos uma responsabilidade muito grande de não falar algo que da nossa cabeça, da nossa vontade humana. Jesus quer que a gente fale aquilo que é vontade dele. Nós não podemos dar uma esperança vã, ilusória, dizer que a pessoa está curada e depois falece, desacreditando a própria palavra de Deus. Então eu escutei muito claro. Nesses 45 anos como missionário de cura e libertação, eu conheço a voz do meu Senhor. Completei agora dia 12 de agosto, 68 anos, dos quais a maior parte da minha vida foi dedicada a pregar o Evangelho e rezar pela cura dos doentes. Tu conheces a voz do meu Senhor que disse assim: eu quero, já curei ele. Pode dizer para a mãe dele e para ele que ele pode ir embora, que ele está curado. E eu falei isso, e eles foram embora. O testemunho está nesse livro. Eu termino o testemunho dizendo que 8 anos depois eu estava aqui na parte de cima, onde eles colocavam a livraria. Estava junto com a minha doce querida Neuzinha, a avó mais linda que existe. E de repente veio uma mãe e um adolescente com 13 anos, 8 anos depois, era um menino curado por Jesus. E aqui o pessoal da comunidade conhece muito bem o testemunho, conhece a família. E hoje eu tive a oportunidade de rezar com ele. 20 anos depois, eu rezei com esse jovem de novo. E eu disse para ele: escuta, Jesus está te dando mais uma oportunidade para você ressuscitar. Como Jesus disse para aquele paralítico, de João capítulo 5, Jesus perguntou para ele: queres ficar curado? 38 anos paralítico. Versículo 8. E ele fala: Jesus, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque ele ficava na beirada da piscina de Betesda. Esqueceu que Jesus é a fonte da misericórdia. E Jesus disse para ele: levanta, toma tua maca e vai embora. E o homem levantou, pegou a maca e foi embora curado. Nem sabia quem era Jesus, nem perguntou: quem és tu? Nem perguntou, foi embora. E os fariseus diziam ao homem que tinha sido curado: não é permitido você carregar a cama no dia de sábado, isso é trabalho. E o homem disse: aquele que me curou disse: toma tua maca e vai embora. Perguntava: quem é ele? Não sei. Ele nem sabia quem era Jesus, foi curado e nem quis saber quem era Jesus. Versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo, o achou, o encontrou e disse para ele: vê que você está são, você está curado, já não peques, para que não te aconteça algo pior. Imagina o que é pior do que ficar 38 anos enfermo. É a morte eterna, é o pecado, é a prostituição, é a pior morte que existe, a segunda morte que nos diz Apocalipse capítulo 20.
A segunda morte é a condenação eterna no inferno. O inferno existe sim. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, diz assim: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte, descem imediatamente aos infernos, onde recebe as penas do inferno, o fogo eterno. A igreja, Deus, como fala no Catecismo 1037, Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é necessário uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e insistir no pecado mortal até o fim. Toda pessoa que eu encontro depois de muito tempo curado, eu pergunto: como é que está a sua vida? Como é que está você? E é por isso que Jesus vai primeiro perdoar esse homem paralítico aqui. Mas o mais importante são esses 4 amigos que viram que não tinha como entrar com ele. O que eles fazem? Abre o telhado, sobe com o paralítico numa maca, descobre com as mãos, tira aquelas telhas, tira as pedras, tira a palha, tira a madeira, porque eles têm que passar um homem ali, e não é um buraquinho qualquer, eles vão abrir um senhor buraco, para descer a padiola, para baixo todo santo ajuda. Ó, segura o paralítico aí, vai descer. Não cabia o paralítico, mas de cima para baixo vai caber. Ele tinha certeza que ele não ia ficar em cima de ninguém. Eles iam dar um jeito assim, um jeito para lá. Desceram o paralítico até os pés de Jesus. Isso é amigo. Fizeram o que um amigo de verdade faz: colocar o outro diante de Jesus. Você teria 4 amigos que fariam isso por você? Teria? Como diz, repita comigo, Provérbios 17:17. Repita. Você tem que decorar mais uma vez. Agora repita comigo: o amigo ama em todo tempo, e na desgraça se torna um irmão. Onde está isso? Provérbios 17:17. Vamos repetir de novo? O amigo ama em todo tempo, e na desgraça se torna um irmão. Anota esse versículo. Quando terminar a pregação e a adoração, você vai mandar essa mensagem para os seus melhores amigos. Agora não, tá? Você vai ficar com a tentação de mandar agora para o seu amigo. Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, e na desgraça se torna um irmão. Você tem 4 amigos que fizeram isso para você? Olha, eu tenho pessoas que no momento de necessidade, de dívida, de sofrimento, de doença, eu tenho amigos que foram mais importantes que meus irmãos de sangue. Meu amigo, minha amiga, parente é acidente. Sangue seu, até pernilongo tem, até muriçoca tem. Agora, irmão de verdade é aquele que ama você de verdade. É aquele que na hora que você precisa, ele nem pergunta. Quantos de vocês já foram acudidos assim, socorridos, sustentados? Quantos aqui que foram tirados do buraco de uma vida ruim, por um amigo de verdade que levou você até os pés de Jesus? Esse é o amigo de verdade que nós precisamos, e nós temos que cortar os amigos falsos, os que levam para a bebida, os que levam para a prostituição, os que levam para a jogatina, os que levam para o adultério. Esses você tem que cortar. Amigo da onça, aliás, só mineiro sabe o que é amigo da onça. Tinha um personagem antigo que era um amigo da onça, aquele falso amigo, que ele te dá um tapa nas costas, e depois quando você sai, te dá uma facada.
Só mineiro que sabe o que é amigo da onça. Não é verdade? Só o mineiro que tem alguns termos que só a gente sabe. Eu sou goiano, nasci em Goiânia, mas minha mãe morava no Triângulo Mineiro, ficou grávida de mim, e eu nasci em Goiânia. Pergunta a você: se a galinha põe ovos no forno, vai nascer biscoito? Vai nascer pintinho, não é? Então eu sou mais mineiro que goiano. Tem as coisas que só mineiro fala. Nossa, essa luz ficou acesa, dormiu acesa. Não é verdade? Você vai nessa rua toda a vida. Só a gente, e todo mineiro sabe falar francês. Para você ver. A gente sabe falar francês, né? E quando a coisa está muito ruim, nu. O nu é usado para muita coisa. Quando a coisa está muito dura, nu. Quando assusta a gente, é nu. Só a gente que sabe. Não é verdade? E olha, quando a gente olha o verdadeiro amigo, é aquele amigo que vai te acudir, que vai te socorrer, que vai te amar e te amparar. Esse amigo você tem que valorizar. E aquele amigo da onça, que nós mineiros sabemos que é amigo da onça, corta da sua vida. Corta. Amigo que vai só reclamar, falar mal da igreja, falar mal da sua fé, corta. Agora, um amigo que é capaz de colocar você nos pés de Jesus, fazer como esses 4 amigos, você tem que dar valor. Tem que dar valor. E a palavra de Deus ainda vai dizer, presta atenção aí. Vamos continuar a história. Versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados-te são os teus pecados. Ele viu a fé do paralítico? Não. Ele olhou a fé dos 4 amigos que colocaram ele lá no pé de Jesus. E qual foi a primeira atitude de Jesus? Filho, perdoados-te são os teus pecados. Ele ministrou o sacramento da reconciliação. Ele perdoou o pecado daquele homem, estava afastado de Deus. Tem muita gente que não vai ser curado enquanto não confessar com o sacerdote. Tem muitas pessoas que pedem cura, mas Jesus cura para salvar. A maior cura que nós podemos receber chama-se vida eterna. É a maior cura que você pode ter, é morrer santo, morrer recebendo os últimos sacramentos que a igreja chama de viático. Essa é a maior cura, a maior cura. Eu gostaria de dar um testemunho que está na página 115 desse livro, O Poder Milagroso da Oração. Eu fui fazer uma oração no Hospital Público de Goiânia, que é referência em oncologia, câncer. E eu fui orar, mas quando eu passei na primeira maca, um homem todo ligado de aparelhos, eu parei no corredor e fiquei olhando ele. A cena era de cortar o coração. O homem tinha um raro tipo de câncer, que ele não tinha mais a face. Ele não tinha olhos, não tinha nariz, dava para ver grande parte da arcada dentária. O rosto dele parecia uma caveira. Não tinha olho, não tinha nada, não tinha cabelo, uma caveira. Eu olhei e perguntei para o médico: o que ele tem? Metástase. A morfina não tira a dor dele, mas ele não reclama. Não sabemos como ele já está aqui há meses e não morre. Ele resiste e não quer morrer. Mas eu vi que ele tinha nas mãos um rosário e rezava o tempo todo. Fiquei olhando ali alguns minutos.
enquanto o enfermeiro cuidava dele. Cheguei perto do enfermeiro, ele é um homem de fé, não é? Sim, ele não reclama, é o tempo todo rezando. Aí cheguei perto dele e disse: escuta, vejo que você é uma pessoa muito de fé. Ele disse: E ele continuava ali, ó, o rosário dele, aquele terço todo surgindo, um terço que ele não parava de rezar. Você notava que aquele era com muito uso, muito uso. Eu disse para ele: olha, eu vejo que você é uma pessoa preparada para encontrar com Deus após a morte. Eu posso pedir a Jesus para te levar para o céu, para aliviar o seu sofrimento? Olha, porque quando a gente ama a pessoa, a gente quer que ela fique livre do sofrimento. Você já viu que algumas pessoas que Deus ama tanto e são tão importantes para nós, você já viu que Deus leva algumas pessoas devagar? Poucas pessoas têm essa sorte, boa sorte, essa graça de morrer devagar. Aquela pessoa vai ficando fraquinha, com câncer, com esclerose, uma doença séria. Se você já viu que tem pessoas que, se fossem embora desse mundo depressa, nós não aguentaríamos a dor? Tenho certeza que já aconteceu na sua família isso. Alguma pessoa muito boa, que foi ficando doentinha, até por fim, que você pediu: Jesus, leva. Alguns têm até coragem de dizer: descansa, pode ir embora para o céu, você está preparado. Tem algumas pessoas que a gente tem certeza que o melhor é o céu. Você que já passou por essa experiência, levante a mão. Você que já rezou até para a pessoa ir embora para o céu, levante a mão. E Deus atendeu ou não atendeu? Não é verdade? A senhora que está chorando aí, olha, você tem certeza onde essa pessoa que você ama está passando a vida eterna. Por isso o Papa Bento XVI, antes de falecer, foi ficando fraquinho. Que santidade! Ele disse assim: não estou indo para o fim, estou indo a um encontro. Combati o bom combate, guardei a fé, resta-me receber a coroa que o justo juiz vai me dar, e não somente a mim, a todos aqueles que guardarem o nome do Senhor. Então tem certas pessoas que a gente pode pedir a vida eterna. E eu perguntei para ele: olha, toda vez que eu rezei, que eu pedi a Nossa Senhora, a pessoa descansou. Eu posso pedir para Nossa Senhora interceder a Jesus para você descansar, para você ir para o céu? Não. Assustei. Falei que não. Você tem medo da morte? Não. Então por que você não quer descansar do seu sofrimento? Ele levantou o rosário e disse assim: estou oferecendo a minha dor, o meu sofrimento, para a salvação da minha família. Saí dali chorando. Liguei para Neuzinha. Bem, eu vi um homem que ama de verdade, oferecendo sua dor. E a oração dele, eu tenho certeza que foi ouvida por Jesus. Por isso, algumas pessoas Deus permite que sejam perdoadas. A maior cura é o perdão, é morrer santo. Por isso Jesus, ele ministra a cura que nenhum homem pode fazer, nenhum médico pode fazer. O catecismo
da Igreja Católica, parágrafo 1505, chama Jesus. Jesus é o médico do corpo e da alma. Jesus é o médico de que os doentes necessitam. E a oração que ele fazia é a oração do Santo Rosário. Oração do Rosário. Quem tem o seu rosário aí, levanta a mão, por favor. Levanta. Isso aqui é a oração mais caridosa que você pode fazer para sua família, ó. Oração. 25, 26 e 27 desse mês vou estar no Instituto Hesed. Segredo. 29 eu vou estar lá com o Frei Gilson rezando o rosário da madrugada. 29, segredo, não conta não. O Frei Gilson pediu para não contar. Mas por que esse aqui é um rosário, é algo tão importante? Repita comigo, levante seu rosário e fala: aqui está uma arma mais poderosa que a bomba atômica. Mais uma vez, aqui está na minha mão uma arma mais poderosa que a bomba atômica. Deixa eu explicar por quê. Eu já fui seguidas vezes, muitas vezes no Japão pregar. Mas a primeira vez que eu fui pregar no Japão foi em 2003. Isso há 22 anos. E eu preguei em várias cidades, Hamamatsu, Nagoya. Mas eu recebi um convite para rezar, fazer uma oração lá em Hiroshima. Pegamos um trem de Nagoya de Hamamatsu para Nagoya. E de Nagoya pegamos o Shinkansen, que é um trem que na época andava 450 km por hora. Chegamos nessa cidade, nós fomos no Museu da Bomba Atômica. E no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos soltaram uma bomba atômica na cidade de Hiroshima. Imediatamente teve 150 mil mortes, num raio de 1,5 km, 1.500 metros. Não ficou nenhuma construção em pé, virou cinza. Só restou alguns arcos da prefeitura, restos do prédio da prefeitura, que virou o Museu da Bomba Atômica. Não teve nenhum sobrevivente no raio de 1.500 metros. Os que estavam até 10 quilômetros morreram por causa da radiação. 4 sobreviventes que estavam num convento a apenas 800 metros do epicentro onde caiu a bomba atômica. Apenas a 800 metros. Entre eles você pode pesquisar padre, um alemão, um sacerdote, Hubert Schiffer. Hubert com H. Hubert Schiffer. Os 4 sobreviventes eram sacerdotes franciscanos que estavam rezando o rosário. Foram arremessados a muitos metros de distância sem nenhum arranhão. Fizeram mais de 200 exames naqueles homens, dizendo que eles morreriam por causa da radiação nuclear. Padre Hubert Schiffer morreu em 1982. Repita comigo: aqui está algo que é mais poderoso que a mais poderosa bomba existente, o rosário. E foi isso que aquele homem naquela UTI do Hospital Araújo Jorge fazia. Rezava o rosário pela família. Eu tenho um grande amigo que é o padre Duarte Lara. Grande amigo, já preguei várias vezes com ele em Portugal. E ele partilhou conosco que ele rezou 15 anos. Ele reza o rosário todo dia. Mas depois do rosário, ele rezava 1/3 por uma pessoa da sua família
para que se convertesse. Ele já havia feito de tudo por ele. Carta, falava, pregava, nada adiantava. Ele rezou 1/3 por dia, todo dia, não faltou um dia. Depois de 15 anos, ele viu a conversão da pessoa. Hoje essa pessoa tem comunhão diária, confissão semanal. Qual foi o ato de caridade do padre? 1/3 por essa pessoa por dia. Desarma todas as armas de Satanás. Toda pessoa que reza o rosário não fica sem confissão, não fica sem Nossa Senhora. Quem não fica sem Nossa Senhora, não fica sem Jesus. E aqui a palavra muito séria: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus chamou ele de filho. Olha o amor de Jesus. Ele está assumindo aquela pessoa como filho, se colocando como o pai espiritual dele. É o amor. Não existe amor maior do que o perdão, e o perdão divino é a maior cura que podemos receber. Versículo número 6. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Você já viu que tem algumas pessoas protestantes que pegam essa passagem, está vendo? Não precisa confessar com o sacerdote. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? É Jesus que está falando ou é fariseu? Fariseu, larga de ser fariseu. Não é o sacerdote que perdoa o pecado, é o padre perdoa o pecado? Não, quem perdoa é Jesus na pessoa do padre. Em nome de Jesus e pela virtude do mandato recebido da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados. Perdão do pecado. Quantas pessoas já vi que foram curadas ao sair de um confessionário? O demônio não quer que a pessoa vá para o confessionário. O demônio tira a vergonha da pessoa. A pessoa pega aquele pecadão lá, lascado, pega com a cara mais desavergonhada. Aí depois o demônio devolve a vergonha na hora errada. Ele é o acusador. Você tem coragem de falar um pecado desse tamanho? O padre vai ficar horrorizado. O demônio devolve a vergonha. Não tem vergonha não. É a única hora que você não pode ter vergonha na cara, é no confessionário. Fala para o seu irmão: não tenha vergonha na cara ao confessar. Porque quando você confessa, você é perdoado. E se não confessa, pode ser condenado. Então, quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então Jesus vai mostrar que Ele é Deus. Ele vai penetrar no pensamento deles. Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos íntimos pensamentos, é lindo. Ele estava cochichando lá assim, ninguém ouviu, mas Jesus penetrou no pensamento. Só Deus pode fazer isso. Perguntou: por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os perdoados, os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Que lindo! Jesus curou fisicamente, mas a primeira cura foi o quê? A cura do perdão. E por que Jesus perdoou aqueles homens?
aquele homem por causa dos 4 amigos. Essa deve ser a nossa missão. A nossa missão é salvar o irmão, é colocar o irmão nos pés de Jesus. Tudo mais Jesus vai fazer, mas a nossa missão é ser instrumento de Jesus para que o irmão vá para os pés dele. Tem um outro testemunho que eu coloquei nesse livro, Poder Milagroso da Oração. Esse livro tem muito testemunho, muita oração, é um livro prático, é um livro para você obter milagre pela sua oração. Isso aconteceu na cidade de Miguelópolis, isso tem 25 anos. Nós estávamos pregando, a cidade de Miguelópolis fica no interior do estado de São Paulo, é a cidade consagrada a São Miguel. Eu vou falar o nome das pessoas, porque eu tenho autorização das famílias, porque 23 anos depois, no ano de 2023, eu fui lá no ano de 2000, no ano de 2023, eu voltei à cidade e pude pegar o depoimento de cada uma das testemunhas do que aconteceu no ano 2000. A cidade de Miguelópolis tem inclusive uma estátua de São Miguel, tem um santuário de São Miguel Arcanjo lá, um padre exorcista, muito amigo meu, simples, mas muito bom sacerdote. Estava no corredor central 2 paralíticos. Do lado esquerdo era o seu negrão, 77 anos de idade, tinha caído, quebrado a coluna, fêmur, os ossos da bacia. Seria impossível que ele andasse. O genro dele era ateu e convenceu as 2 filhas que eram jovens, 18, 19 anos, dizendo: Deus não existe, não adianta rezar. Mas o avô não tinha ninguém que levasse ele ao santuário. Eu estava pregando lá, e era justamente no momento da oração de cura. O avô pediu para as 2: vocês vão me levar. E a senhora não acreditava em nada, mas foram obrigados a levar o avô. Então estava seu negrão, é assinatura, ele era branquinho, viu? Negrão era assinatura. Do lado direito, numa outra cadeira de rodas, estava o Lindomar, 30 anos de idade. Esse testemunho está aqui na página 115 do livro. Ele tinha tido um tumor na coluna e teve que tirar o tumor e tornou-se paraplégico, não tinha mais sensibilidade da cintura para baixo. 30 anos de idade, seu negrão 77. Quando você vai orar pelos doentes, não é a sua vontade. Mas Jesus falou para mim quando eu estava rezando: eu vou curar um dos 2 agora. Bom, entre 30 anos e 77, quem você vai rezar? Fui direto no Lindomar, 30 anos. Pensei, um velhinho daquele ali não vai levantar não. Mas Jesus não segue a lógica da gente. Cheguei perto dele, quando eu fui falar, porque Jesus tinha falado que um dos 2 ia ser curado na hora. Quando eu apontei o dedo para ele, Jesus falou assim: não é ele? Até fiquei gelado, até as pernas bambearam. Então o que o senhor quer fazer com ele? Diga para ele que o dia que ele entregar o coração para mim, eu vou curá-lo. Pode falar. Eu não vou curá-lo agora, porque se eu curar ele vai voltar para o pecado. Eu curo para salvar. Eu virei para o Lindomar: moço, Jesus não vai te curar agora, porque você não entregou o coração para ele. Se Jesus colocar você de pé, você vai voltar para o pecado. Ele fechou a cara. A mulher dele estava do lado, que veio trazendo de uma cidade lá perto, Garapava, que fica na divisa Minas, São Paulo com Minas. E falei, para mostrar que Jesus cumpre o que ele fala, eu disse ao seu negrão: em nome de Jesus, levante e ande. Ele levantou na hora. As 2 netas, muito céticas, caíram para o rosto terra e choravam e gritavam: Deus existe, Deus existe. Passados que foram 23 anos, quando eu fui na mesma cidade, encontrei as 2 jovens, não tão jovens, mas já mais de 40,
já ministra da Eucaristia, e contaram que o avô delas ainda viveu mais 10 anos sem cadeira de roda. Agradeci a Deus. No ano passado, 2024, em fevereiro, eu fui dar encontro em Uberaba. Uberaba fica só uns 40, 50 quilômetros de Igarapava, onde morava o Lindomar. E o Lindomar foi lá. 24 anos depois eu encontrei o Lindomar. Lindomar é você andando, normal. Me conta a sua história, Lindomar. Ele disse que no caminho de volta, Lindomar contando, a mulher dele foi falando, é verdade, se você fosse curado, você voltaria para o pecado. Quantas vezes eu passei na rua e as minhas amigas diziam assim, lá vai a chifruda. E eu aguentei. E você acidentou? Quer dizer, você acidentou e depois que você ficou sentindo dor nas costas, foi ver, era um tumor. Entrega seu coração para Jesus. Entrega. Ela estava sendo a verdadeira amiga, e eu fui o verdadeiro amigo dele. Eu podia ter orado por ele, para ele andar, mas Jesus não quis aquilo. Jesus quis salvar ele primeiro. Entrega seu coração para Jesus, a mulher disse, e Jesus vai cumprir a palavra. Você viu que o homem lá que sem lógica andou, ele ficou entrunfado. Só nós mineiros sabemos o que é entrunfado. Só nós. Ele ficou entrunfado. Vocês sabem o que é entrunfado? Não. Enfesado. Também sabe, só nós. Ficou ali uma semana. Aí um dia ele falou, então me ensina a rezar. E ele ensinou a oração do rosário. Mas que oração chata, repetitiva. Mas de repente ele começou a gostar. Viu que o rosário é uma oração contemplativa, não é repetitiva. A oração do rosário é como você andar de bicicleta. Da primeira pedalada, você não consegue mais ficar sem. E ele começou a rezar e apanhou gosto. A mulher dele saía para trabalhar na usina de açúcar e álcool, na região. Deixava a comida pronta e voltava só de tardezinha. Ele rezava o dia, rezava o rosário. Apanhou gosto. E um dia, no meio do rosário, ele escutou Nossa Senhora dizer para ele, você quer que eu te leve ao meu filho Jesus? Ele chegou a ficar mudo, no meio do rosário. Você quer que eu te leve ao meu filho Jesus? Ele não precisou nem, as lágrimas começaram a descer, como resposta a Nossa Senhora. Uma luz muito grande, uma presença de Jesus foi tão forte no quarto dele, que ele chorou o dia todo e não conseguiu nem almoçar. A mulher dele chegou e disse para ela, a minha alma era paralítica, Jesus me curou, eu sou de Jesus. A primeira cura dele foi encontro com Jesus. Pediu que uma cadeira de rodas levasse ele a um sacerdote, confessou, voltou para a casa dele, começou a sentir muita dor nas costas, voltou ao médico, o médico disse, olha, o tumor cresceu, retirou o tumor, retirou um pedaço da coluna vertebral, disse, você nunca mais vai andar. Ele disse, não, Jesus falou que se eu entregasse o coração para ele, ele iria me colocar em pé. Eu ainda vou vir aqui andando para dar testemunho. Uma semana depois, convalescente daquela cirurgia, senti os pés. O médico disse que seria impossível qualquer sensibilidade. Ele começou a mexer. A mulher dele saía para trabalhar, ele escondido, mexia o pé, foi fazendo fisioterapia, fazendo CPAT. E um dia a mulher dele chegou, ele tinha improvisado umas muletas e recebeu ela em pé, fora da cama. Que vitória! Só que ele não conseguia mexer as pernas, parecia robô.
ele fazia assim, as pernas tudo dura, mas pedia um andador. E o andador, ele ia devagarzinho, devagarzinho. Me leva lá no santuário. Eu quero já agradecer a Deus. Estou em pé. Mas você não está curado completo. Eu já quero agradecer a Deus. E chegou no santuário de São Miguel Arcanjo, com aquele andador, e ficou só na porta. Desceu da cadeira de rodas, mas ficou em pé com o andador. E o sacerdote passou uma procissão com o Santíssimo Sacramento na frente dele, ele lá na porta. E foi lá para perto do altar, foi lá para o altar levar o Santíssimo. De repente, o Lindomar sente alguém bater nas costas dele. O que foi, menino? Moço, você esqueceu o seu andador lá na entrada da igreja. No dia 22 de Santa Rita, no dia 22 de maio desse ano passado, ele lá na igreja, na mesma igreja, comungou, teve uma parada cardíaca, morreu com Jesus Eucarístico dentro de si. Santo. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida. Jesus deu a vida por você na cruz, para você não morrer. Jesus deu a vida por você e se faz presente na Eucaristia para você não ter uma morte eterna. Por isso, escute essa pregação desse servo. Escuta. Não fique mais nenhuma semana sem confissão. Aproveite esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento que faremos agora, para você entregar sua vida para Jesus, para Ele curar todas as armas, todas as paralisias da sua alma. Pede a Jesus agora. E durante essa semana, comece a rezar o rosário mesmo. Tem um Hesed, tem um Frei Gilson. Intensifique a sua oração, principalmente por quem você ama. É o maior sacrifício de amor que você pode fazer por sua família, é rezar o rosário. E a oração vai ser respondida, porque Deus vai ver a sua intenção, seu sacrifício. A sua oração pode até demorar, mas não ficará sem resposta. Não ficará. Aqui está a oração que me sustenta, a minha oração pessoal também, mas aqui está a oração que me sustenta todo dia. Uma arma mais poderosa que a bomba atômica. É essa arma que você vai usar por amor para quem você ama. É essa arma que você vai usar. É a arma de quem ama. Lembre-se disso. Você é chamado a dar vida. E como Jesus deu a vida por nós, nós vamos nos preparar para recebê-lo na Eucaristia. Para terminar, gostaria de dar mais um testemunho do amor de Jesus. O acampamento de cura e libertação que a gente prega na Canção Nova, esse ano vai ser de 4 a 6 de outubro. No ano de 2016, e nós ouvimos esse testemunho por parte de um sacerdote de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ouvimos nos bastidores apenas. Eu ouvia esse testemunho lá nos bastidores. Não foi dado em público porque estava muito recente. Era um sacerdote de Novo Hamburgo. Ele estava em crise de fé. Ele não acreditava que Deus podia perdoar através dele. Ele não acreditava mais que Deus vinha do céu e se colocava na hóstia, corpo, sangue, alma e divindade. Ele não acreditava mais. Estava em crise. Aquela seria a sua última missa. Mas no momento em que ele impõe as mãos, ele continua pedindo misericórdia. E naquele momento em que se fala por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, naquele momento que ele elevou a hóstia, ele pediu misericórdia. Eu quero acreditar. A hóstia pesava na mão dele e ele sentiu tanto amor. Nunca foi tão difícil segurar aquela hóstia na mão.
De repente um menininho de 5 anos de idade, na primeira fila do banco, subiu os degraus do presbitério e gritou: padre, você é muito forte. Padre, eu não sabia que você era forte desse tanto não. A mãe veio, puxou a criança pela mão. Que isso, menino? E ele continuou falando lá no banco: mãe, o padre é muito forte, hein? Você viu? Falando que ele é forte. Você viu, mãe? E a mãe não sabia o que a criança estava dizendo. Comungou. O padre não esperou terminar a missa, foi lá na criança antes de dar a benção. Por que você falou que eu sou tão forte? A criança apontou para um crucifixo em tamanho real. Eu vi quando você estava segurando ele na sua mão. Ele é maior que você, padre. Padre, você é o homem mais forte do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é verdade. O homem que Deus deu o poder maior sobre a terra foi o sacerdote. Ele traz do céu Jesus para a terra. Vamos ficar em pé. Nós recebemos Jesus Eucarístico. Depois, no final, eu vou estar lá na livraria dando dedicatório nos livros. Não estou vendendo livro, mas isso aqui é para você salvar sua família. Um livro, um rosário. Amém? Graças e louvores nós os damos a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores nós os damos a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores nós os damos a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O teu nome é poder, a tua glória em toda a terra, tua glória em toda a terra. Há poder.